Pode começar, presidente. Declaro aberta essa sessão ordinária do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, de número 105, hoje, Manaus, 17 de novembro de 2022. Leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhora presidente. Pedido de dispensa, todos concordam. Passagem de leitura de acórdão não temos. Temos processo para julgamentos. Comecemos pelo primeiro, campo de sustentação oral. Chama a julgamento. Processo de número PJE, de número 0600-210, dígito 67.2020.6.04.0038, recurso eleitoral. Recorrente Francisco Gomes de Macedo, Maria do Carmo Souza da Silva e outros. Advogado, doutora Maria Auxiliadora dos Santos Benigno. Recorridos, Comissão Provisória do Partido Progressista, PP e Alcides Ferreira de Souza Neto. Advogado, doutor Alcemir Pessoa Figueiredo Neto. Doutor Ayrton de Sena Gentil. Existe pedido de sustentação oral pela recorrente e sustentação oral pelo recorrido, por ambas as partes. Eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador eleitoral, Marcelo Pires Soares. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência e os membros desta corte, a Procuradora Regional Eleitoral. Eu peço escusas à doutora Maria Benigno, que já se encontra no púlpito para sustentação oral. Porém, eu peço o adiamento, uma vez que o quórum não está completo e trata-se de ação de investigação judicial eleitoral para discussão de cota de gênero, fraude à cota de gênero, com capacidade de cassação de mandato de eleitos. Por favor. Então, fica adiado a pedido do relator, por falta, inclusive, de quórum, que é o caso. Perdão, senhora presidente, eu peço só para que fique consignado que fica ajustado para julgamento no dia 24. Pois não. Doutor Almir, faça já consignar que, então, esse processo, tá? Os doutores aqui presentes, que irão fazer a sustentação oral, já ficam cientes que ficará acertado, o julgamento será dia 24 de novembro de 2022. Então, muito obrigado pela presença de Vossas Excelências. Passemos ao próximo. Chama a julgamento, item 2 da pauta, senhores. Chama a julgamento, processo de número PJE, número 0602-278, dígito 36.2022.6.04. Recurso eleitoral. Recorrente, Fausto Vieira dos Santos Júnior. Advogado, doutora Graciane Fonseca Benayon Zamperlini. Recorrido, Coligação em Defesa da Vida, Federação Brasil da Esperança, Fé, Brasil, e PT, PCdoB, PV, PSD, MDB e Omar José Abdel Aziz. Advogado, doutora Maria Auxiliadora dos Santos Benigno. Relator, excelentíssimo senhor desembargador eleitoral, Rony Frank Torres Stone, que tem a palavra, desembargador Rony. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, este processo, assim como o 06022791 e o 0601621619, dizem respeito, praticamente tratam do mesmo, trazem os mesmos fundamentos na minha decisão, envolve as mesmas partes e a única mudança é uma referência, uma manifestação em relação ao vídeo. Então, mas os fundamentos são os mesmos e a emenda também traz o mesmo. Se houver e não houver discordância da corte, eu gostaria de pedir autorização para jogar em bloco esses 3 processos, e até porque a decisão está em harmonia com o parecer ministerial. Pois não, Vossa Excelência, estou de acordo que seja julgado em bloco. Então, anunciarei os itens 2 e 3 da pauta, senhores. Chama a julgamento, PJE, número 060-2279, dígito 21.2022.6.04. Recurso eleitoral, recorrente Fausto Vieira dos Santos Júnior, advogado doutora Graciane Fonseca Benayon Zamperlini, recorrido Coligação em Defesa da Vida, Federação Brasil da Esperança e Omar José Abdel Aziz, advogado doutora Maria Auxiliadora dos Santos Benigno. E o item 4 da pauta, que também chama a julgamento, processo PJE de número 0601-626, 19.2022.6.04. O recurso eleitoral, também recorrente Fausto Vieira dos Santos Júnior, advogado doutora Graciane Fonseca Benayon Zamperlini, recorrido Coligação em Defesa da Vida, Federação Brasil da Esperança, Fé, Brasil, e Omar José Abdel Aziz, advogado doutora Maria Auxiliadora dos Santos Benigno, e
relatoria de todos os três, desembargador eleitoral Rony Frank Torres Stone, que tem a palavra, desembargador Rony. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. Bom, como eu já disse, sempre se tratar de recursos que envolvem a mesma situação fática, praticamente, mesmo fundamentos jurídicos, eu pediria a dispensa do relatório e a imediata oitiva do órgão ministerial. Pois não, doutora Catarina, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. O Ministério Público reitera o parecer que consta nos autos pelo desprovimento dos recursos. Devolvo a palavra ao eminente relator. Muito obrigado, senhora presidente. Passo à leitura da emenda. Eleições 2022, representação e impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, configuração, desprovimento. No que tange ao impulsionamento, por se tratar de ferramenta paga, que objetiva amplificar o alcance do conteúdo, a restrição é mais ampla, alcançando toda e qualquer propaganda eleitoral negativa, ainda que os fatos sejam verídicos ou não sejam ofensivos à honra do candidato, e mesmo que se trate de mera opinião pessoal do autor da postagem. 2. Na espécie, constata-se que o recorrente associa o candidato ou autor a desvio de recursos públicos e escândalos corroborado com a opinião pessoal da leitura do vídeo acerca de postura do candidato na ocasião, de forma a caracterizar o conteúdo negativo da propaganda eleitoral impulsionada. 3. Nesse cenário, como houve impulsionamento desse conteúdo, resta caracterizada a violação do artigo 29, parágrafo 3º, parte final da resolução TSE 23.610/2019, atraindo, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no parágrafo 2º do mesmo dispositivo. Recurso desprovido. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Rony. O eminente relator nega provimento ao recurso. Em discussão e votação. Todos de acordo? Fica então proclamado o resultado nos termos do voto de Sua Excelência, o relator. Passemos ao quinto processo da pauta, senhores. Chama a julgamento. Processo PJE de número 0600954, dígito 11.2022.6.04. Recurso eleitoral. Recorrente, Colégio Estadual do Amazonas da Federação PSDB, Cidadania 23, Cidadania M Estadual, Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, advogados, Dr. Carlos Daniel Rangel Barreto II, recorrido, Wilson Miranda Lima, Tadeu de Souza Lima, Facebook Serviços Online do Brasil Limitada e Google Brasil Internet Limitada. Advogado, Dr. Daniel Fábio Jacó Nogueira. E o relator, excelentíssimo senhor desembargador eleitoral, Rony Frank Torres Stone, que tem a palavra. Muito obrigado mais uma vez, senhora presidente. Bom, senhora presidente, por se tratar de tema já enfrentado em diversas ocasiões por essa corte, se não houver oposição dos demais membros da corte, eu peço a dispensa do relatório para a imediata oitiva do órgão ministerial. Pois não, desembargador Rony. Doutora Catarina, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. O Ministério Público reitera o parecer que consta dos autos pelo desprovimento do recurso. Pois não, doutor, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhora presidente. Mais uma vez aqui, senhora presidente, estando a decisão em harmonia com o órgão ministerial, gostaria de saber se eu estou autorizada a fazer o julgamento pela ementa. Claro, autorizado. Muito obrigado. Eleições de 2022, representação, propaganda eleitoral antecipada, rede social, desprovimento. De acordo com o entendimento do TSE, deve-se observar 3 parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita. 1. A presença do pedido explícito de voto. 2. A utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda. Ou 3. A violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. 2. Na espécie, a demanda recursal gira em torno de postagem na rede social Instagram do recorrido e no canal YouTube de Prisma TV Web, que remonta a atos de campanha nos municípios do Amazonas que tratam acerca de ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver pelo recorrido, não possuindo elementos suficientes para a configuração de propaganda eleitoral antecipada. 3. Dessa feita, não observa o pedido explícito de votos, tampouco os demais elementos indicados pelo TSE no precedente destacado. Ademais, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação de pré-candidatura das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver nos termos do parágrafo 2º do artigo 36A da mencionada Lei das Eleições. 4. Ausentes, portanto, os elementos para a configuração da propaganda eleitoral antecipada.
recurso desprovido. É como voto, senhora presidente. Obrigada. O nobre relator, em harmonia com o parecer ministerial, nega provimento ao recurso. Em discussão e votação. Todos de acordo? Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto de Sua Excelência o relator. Passemos ao item 6 da pauta, senhores. Chama a julgamento processo PJE de número 0600-932, dígito 50.2022.6.04, recurso eleitoral, recorrente, coligação Nós, o Povo, advogado doutor Caio Coelho Redig, recorrido Wilson Miranda Lima, advogado doutor Marco Aurélio de Lima Choi. Relator, excelentíssimo senhor desembargador eleitoral, Luiz Felipe Avelino Medina. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Luiz Felipe. Muito obrigado, senhora presidente. Muito bom dia. Bom dia aos demais membros da Corte, ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, aos demais que nos assistem, doutora Maria Benigna, advogada presente. Senhora presidente, o processo de número 7 da pauta trata exatamente da mesma matéria e terá também o julgamento apreciado no mesmo sentido. Eu pediria para fazer o julgamento em conjunto. Pois não. Então, conforme solicitado pelo relator, chamo a julgamento o item 7 da pauta. Processo PJE de número 0600-983, dígito 61.2022.6.04. Recurso eleitoral recorrente, coligação Nós, o Povo, 77, Solidariedade, 40, PSB. Advogado doutor Caio Coelho Redig, recorrido Wilson Miranda Lima, advogado doutor Marco Aurélio de Lima Choi. Relator, desembargador eleitoral, Luiz Felipe Avelino Medina. Vossa Excelência tem a palavra. Em ambos. Obrigado, senhora presidente. Eu peço a dispensa da leitura do relatório e imediata oitiva do órgão ministerial. Pois não, com a palavra, excelentíssima senhora doutora Catarina Salles Mendes de Carvalho. Boa tarde a todos. O Ministério Público reitera o parecer que consta dos autos pelo provimento dos recursos interpostos pelo representante. Pois não, obrigada, doutora Catarina. Devolvo a palavra ao eminente relator. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a leitura. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Em sede preliminar, o representado suscita a ausência de dialeticidade recursal, porquanto não teria recorrido impugnação específica aos fundamentos da sentença. Não assiste razão, porém, ao representado. De acordo com o princípio da dialeticidade, é necessária a sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido. A representante, em seu recurso, defende a tese de que, no vídeo impugnado, haveriam sido proferidas palavras que denotariam pedido explícito de voto, o que se contrapõe especificamente ao fundamento principal da sentença. Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pela rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Pois não. Sua Excelência, o relator, em preliminar, ele rejeita pela ausência de dialeticidade recursal. Discussão e votação. Todos de acordo? Então, rejeitada a preliminar, prossiga. Desembargador. Quanto ao mérito, a controvérsia dos autos consiste em saber se a publicação impugnada nos autos configuraria propaganda eleitoral antecipada em violação à lei das eleições. Autorizar a propaganda eleitoral somente a partir do dia 16 de agosto, o caput do artigo 36 da Lei 9.015/4 estabelece, a contrário senso, a regra de vedação à propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea. A norma não coíbe, porém, que toda e qualquer publicidade, gênero do qual a propaganda eleitoral é espécie, mas toda publicidade que, realizada até o dia 15 de agosto, possa ser caracterizada como propaganda eleitoral. Tal caracterização prévia se faz necessária, portanto, para fins de configuração de conduta vedada. Nos termos do artigo 36-A, para que se possa caracterizar a publicidade como propaganda, tem-se imprescindível no pedido explícito de votos, seja de modo direto, seja por meio da expressão, se entendeu por bem classificar, de palavras mágicas. Enfrentando o tema nos autos do agravo regimental 9/24/2016, o TSE destacou o julgamento histórico da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Buckley versus Valeo. O ministro Luiz Fux, em voto vista, narra que os julgadores americanos diferenciaram a propaganda eleitoral das mensagens de propagação de ideias políticas diante do uso de expressões denominadas palavras mágicas, a saber, 1. Vote em, eleja, apoie, marque sua cédula, fulano para o Congresso, vote contra, derrote e rejeite.
Não estando presentes as palavras mágicas nem pedido direto de voto, não se tem explicitado o pedido de voto, o que afasta a caracterização da propaganda eleitoral e vire consequência do ilícito. Dentro desses limites, o artigo 36-A permite expressamente a realização de publicidade antes do prazo adotado no dispositivo antecedente. Inclui-se no permissivo legal a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, bem como todo pedido realizado de forma implícita, subjacente à comunicação. Se tais parâmetros forem seguidos, o conceito de propaganda eleitoral antecipada há de ser derivado por exclusão e a interpretação a ser dada à regra de vedação da Lei 9.015/4 há de ser restritiva, voltada às condutas que possam, presumidamente, acertar contra o princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos. Não por outro motivo, um dos parâmetros utilizado pelo TSE para afastar a caracterização de propaganda eleitoral antecipada é a ausência de violação ao princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos, não havendo pedido explícito de votos ou burla ao princípio da igualdade de oportunidades. As manifestações dos pré-candidatos estão protegidas pela liberdade de expressão, afastando a caracterização da propaganda eleitoral antecipada. No presente caso, o representado publicou no dia 11 de agosto de 2022 vídeo no qual divulga a realização da convenção do seu partido ao som de conhecida música utilizada em pleitos eleitorais. O homem disparou. E profere as seguintes palavras, destacadas na petição inicial. E tamo junto. Alô, meu povo. O homem tá disparado, vai ganhar de novo. O homem disparou, disparou, disparou. Ele é querido, atencioso e trouxe liberdade para o nosso povo. Contudo, diferentemente do que alega o representante, o vídeo publicado se limitou a divulgar a pré-candidatura do réu, sem qualquer pedido expresso de voto, seja nas frases destacadas acima, seja no vídeo e no jingle publicado na rede social do representado. Não se identifica qualquer palavra mágica que implique pedido explícito de voto, mas tão somente a divulgação da escolha promovida pela convenção partidária, o que está resguardado pelo artigo 36-A. Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso interposto pela representante. Vou colocar em votação o primeiro, então. Pode ser? Por favor. Sua Excelência, o relator, em dissonância com o parecer ministerial, vota pelo desprovimento do recurso interposto pela representante. Em discussão e votação. Todos de acordo? Então, o primeiro recurso, então, o relator nega provimento, fica mantido. Prossiga. Em relação ao segundo recurso, senhora presidente, eu tenho também a preliminar. E quanto ao recurso por litigância de má-fé em sede preliminar, a representante suscita a ausência de interesse recursal do representado, porquanto este restaria vitorioso no mérito da demanda. Não assiste razão, porém, a representante. Na sentença em que julguei improcedente a representação interposta, decidi igualmente pela improcedência do pedido formulado pelo representado, que requereu a condenação da representante por litigância de má-fé. Nesse ponto, restou vencido o representado em seu pleito. Restando vencida a parte em seu pleito, quando do julgamento da causa, a ela não há de se atribuir interesse recursal sobre o ponto em que foi vencida. Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pela rejeição da preliminar de ausência de interesse recursal. Sua Excelência, o relator, em preliminar, rejeita a preliminar de ausência de interesse recursal. Todos de acordo? Prossiga, desembargador Luiz Felipe. Em relação ao mérito do segundo recurso, o representado alega que o representante teria litigado de má-fé por ter supostamente tentado burlar o princípio do juízo natural, impedir o exercício da defesa e sobrecarregar os juízes auxiliares durante o combate à propaganda irregular. A tese, no entanto, não merece acolhida. No caso presente, outra postura não poderia adotar o representante, pois não foram propostas ações diversas sobre a mesma postagem. O representante, a toda evidência, age no regular exercício do direito de ação, garantido constitucionalmente. No outro ponto, verifica-se que o exercício do direito de defesa do representado foi amplamente garantido durante o trâmite processual, não existindo qualquer conduta praticada pelo autor no intuito de mitigá-lo. Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso interposto pelo representado. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Luiz Felipe. Sua Excelência, o relator, em harmonia com o parecer ministerial, nega provimento ao recurso. Em discussão e votação. Todos de acordo?
Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto de Sua Excelência o relator. Senhores, por hoje nada mais temos a julgar. Fica, então, encerrada esta sessão de número 105, convocando Vossas Excelências para a próxima sessão a ser realizada amanhã, dia 18 de novembro de 2022, às 10 horas da manhã. Muito obrigada a todos, desejando uma boa tarde e bom trabalho a todos. Boa tarde, bom almoço. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos.